As nossas boas-vindas a você que está aí, do outro lado, e nós aqui na TV Canção Nova, fazendo companhia a você nesta noite. Obrigado por mais este encontro. Está começando aqui o Além da Notícia, sempre com temas preciosos. O de hoje não será diferente. E vamos falar de um tema muito importante para nós, para a nossa saúde, independente da nossa idade. Hoje em dia, a correria, o estresse, os maus hábitos não afetam apenas o corpo e a mente. Eles também deixam marcas na boca. Você já ouviu falar em envelhecimento bucal precoce? É um tema pouco discutido, mas que revela o nosso estilo de vida e como cuidamos ou não da nossa saúde bucal. Hoje vamos entender o que pode comprometer o nosso sorriso, a nossa aparência de homens e mulheres, mas não só isso. O papel do autocuidado na vida da mulher e como a saúde da boca está diretamente ligada à autoestima, à beleza, cuidados e prevenção desde a infância e ainda clareamento dental, bruxismo, mitos e verdades sobre a saúde bucal. É o que vamos fazer aqui neste programa hoje, entender, conhecer. E para isso a gente tem sempre convidados especiais. Já quero cumprimentar aqui a doutora Luciana Franco, que está conosco nesta noite. Já esteve em outras ocasiões. Um prazer recebê-la. Bem-vinda. Boa noite, Ronaldo. Um prazer enorme estar aqui novamente. E me sinto muito à vontade de poder trazer aqui um pouquinho da minha rotina clínica, do meu trabalho e das coisas que eu tenho visto com os pacientes. A senhora sempre nos traz coisas reveladoras. A senhora não fala só da nossa saúde bucal, mas tudo que ela compromete na saúde do corpo inteiro. Eu tenho certeza que o programa de hoje também ele vai ser surpreendente neste sentido, não é? Nós vamos falar de estética, vamos falar de beleza, nós vamos falar de comprometimentos no nosso corpo, na nossa aparência, a partir da boca. É isso? Isso mesmo. Aliás, estética é um ponto fraco de todo mundo, né? Todo mundo busca estética, quer estar mais bonito, mais confortável e com autoestima em dia, né? E muitas pessoas não sabem, olha um dado muito importante, praticamente metade da beleza da nossa face é o nosso sorriso, está aqui nesse lugar, né? Então, quando nós desprezamos o cuidado da nossa boca, do nosso sorriso, já perdemos 50% da guerra. Também é verdade que a gente tem tido dificuldade para sorrir, ou talvez vergonha de sorrir, ou mais ainda, problemas que nos impedem de sorrir? Sim, com certeza. Muitas pessoas relatam que evitam sorrir, não tiram fotos sorrindo, sempre colocam a mão, sempre tem uma forma de simular um sorriso pousado, né? Imagina, o sorriso é uma coisa linda no nosso corpo, é o único animal que sorri, é o ser humano, e ter que pensar na hora que está alegre, não posso sorrir muito, tem que ficar um pouquinho controlada, isso não é saudável. Quando o sorriso chega, ele precisa se manifestar. E para isso a gente tem que estar seguro do nosso sorriso, de como está a nossa boca. Gente, a doutora Luciana Franco é especialista em ortodontia e ortopedia facial, mestre em ciências da saúde com foco em ortodontia, periodontia, habilitada em odontologia do sono, DTM, bruxismo e neuropatias, ortodontia infantil e laser terapia no tratamento de dor. Doutora, com tudo isso aqui que a senhora já estudou, com tudo isso aqui que a senhora hoje trata, quais são os principais problemas da saúde bucal hoje das pessoas? O principal ainda é a cárie. A doença cárie, ela ainda é um fator muito importante, é uma doença contagiosa. No entanto, a número 1 que mais acontece é a doença de gengiva, a gengivite. É uma doença que mais acontece na humanidade toda e advém dos maus hábitos de higiene ou de uma higiene inferior ao necessário. A cárie é causada, tem 3 motivações, né? A presença do dente, claro, quem não tem dente não tem cárie, é bem óbvio, né? A presença de bactéria e de carboidratos. Então, quando nós comemos doces, carboidratos em geral, qualquer carboidrato, pão, bolo, mandioca, vai ser transformado em açúcar durante a nossa digestão e tudo mais. E na boca, os resíduos que ficarem vão ser metabolizados ou fermentados pelas bactérias. E elas pegam quaisquer desses carboidratos e transformam em açúcar. Então, a gente não vai tirar os dentes
para não ter cárie, a gente não tem como tirar as bactérias, mas a gente tem como diminuir a quantidade delas pela correta higienização e pela administração do uso dos açúcares, ou seja, o uso inteligente do açúcar. Não precisa tirar, precisa usar da forma correta que não traga malefícios. O que uma dentista descobre ali no consultório? As pessoas escovam o dente com a frequência adequada, limpam direitinho, passam fio dental com a frequência adequada, ou um dentista se surpreende de ver o quanto a gente está mal de higiene? Há todos os tipos de pacientes, né? Aqueles que escovam demais, que eu tenho que pedir para parar, porque estão desgastando os dentes, porque o atrito da escova também pode prejudicar os nossos dentes. E aqueles que não escovam de jeito nenhum. Uns não passam fio dental de jeito nenhum, nunca passam, né? Então, tem todos os tipos. E nós sabemos que esses hábitos são formados, né? Nós formamos os hábitos das crianças, por isso que lá no consultório eu sempre falo para as mães. Mães podem ser chatas, podem provocar os filhos todas as noites, que elas falam, mas eu estou sendo chata. Eu falo que mãe tem autorização para ser chata, e os pais também, né, para poderem todos os dias higienizarem a boca dos filhos. Até uma certa idade, eles não têm coordenação motora suficiente para escovar. Então, sim, é de responsabilidade dos pais. Depois de uma certa idade, os filhos vão assumindo, mas eu falo toda noite, faça um check-up. Deita o filho no colinho, passa fio dental, escova, faça a vistoria. E aí sim, você vai estar gerando saúde. Não é apenas levar ao consultório a cada 6 meses, mas é o cuidado todos os dias. A gente vai falar também hoje sobre esse cuidado com bebês, com crianças, tudo isso, né? Vamos sim. Mas eu já quero nessa introdução aqui trazer um outro tema que eu acho que é muito preocupante. E a gente já até abordou em outra ocasião, o envelhecimento precoce da boca. O que é isso? Explique agora para tanta gente que não nos assistiu ainda. São características que os nossos dentes teriam se nós estivéssemos muito idosos. Só que nós vemos essas características em pessoas jovens, de 20 e poucos anos, até crianças com envelhecimento precoce. Então, nossos dentes são estruturas, são órgãos muito, muito duros, que foram feitos, né, para durar a vida toda, porque nós temos que mastigar a vida toda. Os dentes não estão aqui só para o sorriso ficar bonito, estão aqui para a função mastigatória acontecer, a nossa nutrição acontecer. E se nós gastamos esses dentes de alguma forma errada, e eles vão perder a estrutura, perder o formato, perder a condição de triturar o alimento, é um desgaste precoce. E tem várias maneiras disso acontecer, e nós vamos tratar sobre isso hoje, né? Nós comemos mal? É a primeira pergunta que faço. E quando faço essa pergunta, eu já acrescento aqui. Molhos prontos que se compra, ketchups, frutas cítricas em excesso, esses alimentos com tinturas, tudo isso está estragando a boca do brasileiro, não só a boca, né? Sim, não só a boca. Quando a gente fala, né, da saúde bucal e a saúde geral, como se a nossa boca fosse uma coisa externa, fora do corpo. A boca faz parte do nosso corpo. Então, quando a gente fala saúde bucal e saúde do corpo, é tudo corpo, né? E quando a gente come uma coisa que faz mal para os nossos dentes, pode ser que vai fazer mal, sim, para o nosso corpo também. Uma das principais causas do desgaste dental é a erosão ácida, é o desgaste causado pelos alimentos ácidos, cítricos, e os molhos têm muitos componentes adicionados, acidulantes, refrigerantes são muito ácidos. Até as balinhas hoje, eles criam balinhas, gomas para a criança comer, e alguns adultos comem, que são muito doces. E para a criança querer comer mais, eles adicionam o ácido para cortar um pouco a doçura. Então, dá a sensação de não ser tão doce. A pessoa come mais do que comeria se fosse puramente doce. Então, ali nós temos o açúcar, que vai causar cárie, e nós temos também o ácido, que é um corrosivo. Então, nós temos ali componentes que fazem muito isso. Os isotônicos, os energéticos, os refrigerantes, eles têm o pH muito ácido, né? Então, quando que essas coisas vão fazer mal? Esses alimentos vão fazer mal? Alguns nem são considerados alimentos para mim. Eles não são alimentos, eles são coisas que nós ingerimos, comemos, bebemos, mas não são nutritivos, então não são alimentos. Eu já ouvi até a distinção disso, são produtos alimentícios e que não são adequados para a saúde. Não deveriam ser ingeridos. Não deveriam ser categorizados como comida, todavia estão né? na nossa mesa de manhã, de tarde e de noite, né? Isso tudo é uma astúcia, né, da indústria alimentícia de colocar um leite como um produto alimentício. Eles diminuem as propriedades nutritivas ali, colocam outras e com sabor.
com corante, com acidulante. Conservantes. Para que conserve muito tempo. Que o nosso cérebro, nosso paladar vai perceber como gostoso, Sim. mas não necessariamente aquilo é alimento. Isto é, acaba com a saúde da boca, acaba com os dentes, mas está afetando o rim, o fígado, está afetando os outros órgãos também. E daí tantas doenças graves que a gente tem nos dias de hoje, né? Exatamente. E a gente fala, né? Eu costumo falar que eu não sou nutricionista, mas gosto muito dessa parte, porque tudo, absolutamente tudo que nós comemos diz respeito à nossa saúde bucal. Então, se eu como um alimento que é super gostoso, mas que faz mal para os meus dentes, ele vai causar impacto ali. Né? Então, nós temos que pensar, nós somos seres racionais, né? Não devemos viver simplesmente para comer o que dá prazer, o que é gostoso. Podemos sim, mas nas horas certas. Quando a gente extrapola isso para ser uma frequência muito alta, aí vai trazer o problema. Por exemplo, quem pratica esporte, vai correr uma maratona, vai tomar seu isotônico. Agora, uma pessoa que está simplesmente fazendo uma caminhada no parque leve, não vai nem transpirar, principalmente aqui em Brasília, ela tem que tomar água, não isotônico. Ela não está perdendo eletrólitos para poder precisar de uma reposição eletrolítica. Então, imaginar para que é aquele alimento, por que você está usando aquilo, né? Sucos. Eu combato os sucos. Hoje combato livremente os sucos, porque os sucos, mesmo os naturais, eles têm uma carga altíssima de açúcar, né? Então, num suco de laranja, num copo de suco de laranja, nós temos ali de 4 a 6 laranjas, que nós vamos ingerir de uma vez só. Extremamente ácido, extremamente doce, aumenta muito a nossa glicemia, né, dá aqueles picos, e depois cai, então o pâncreas tem que correr, fabricar insulina para poder digerir, para ajudar nesse processo. E, falando da saúde bucal, nós vamos ter ali uma grande acidez, né? E a vitamina C geralmente já não está mais naquele suco, por conta da oxidação, você espreme. Então, coma a fruta. Como a fruta inteira, que vai ser mais nutritivo, você vai ter mais sabor, vai sentir aquele alimento por mais tempo do que tomar um suco rapidamente. Eu preciso tocar nesses assuntos porque eles estão hoje na ordem do dia da vida das pessoas. A senhora me deu um exemplo recentemente de uma pessoa que tomava muito aquele refrigerante pretinho, a Coca-Cola. Não há por que omitir. E se ela já faz mal para outras partes do corpo, para os dentes. E o exemplo que a senhora trazia é que a pessoa tomava muito ao longo do dia, né? Sim. Um caso específico desse paciente, eles começam me contando aos poucos, né? Na minha consulta, eu tenho um momento de fazer um diário alimentar, né? Eu quero saber o que a pessoa come, para eu saber com quem eu estou falando, de que forma eu vou reconhecer os sinais, né? E ver de onde advém aqueles problemas. Então, esse paciente relatava que ele não tomava água, ele tomava só Coca-Cola o dia todo. Né? E os dentes mostravam ali claramente os sinais dos desgastes, porque a Coca-Cola tem um pH muito ácido, o potencial de desgaste, de corrosão é altíssimo. Então, os dentes foram sendo corroídos, e por que ele foi à consulta? E eu vou pedir à nossa equipe, enquanto a senhora fala, mostra aqueles estragos, aqueles dentes estragados. Vocês têm aí, vai mostrando aí, que a doutora pode até explicar o que é a causa de cada um daqueles estragos. Isso. E esse paciente, ele foi ao consultório não porque os dentes estavam desgastados, porque ele não percebia. Muitas vezes os desgastes são tão lentos, né? Ao longo de um ano vai acontecendo, e eu que vejo a cada 6 meses o paciente, quando a pessoa volta, eu fico impactada. E ele veio por causa da dor, da sensibilidade que ele estava sentindo. Porque o nosso dente é duro, ele tem uma camada de esmalte muito, muito protetiva. Se você vai corroendo aquela armadura, aquela proteção, vai adentrando camadas mais internas que são sensíveis. E aí a pessoa começa a sentir dor. E muitas vezes o que motiva é a dor. E ela busca o tratamento. E muitas vezes o leite já entornou. A situação já está bem avançada. Vamos lá. Alimentos... As imagens. As imagens chegaram aqui? Doutor, esse aqui é tipo de desgaste provocado pelo quê? Temos várias coisas aí. Essa pontinha desse dente muito reta, muito lixada, é desgaste por bruxismo, né? Esses dentes mais do fundo, veja, mordida traumática, a mordida errada causa muita destruição do osso. As raízes começaram a ficar expostas, vejam, as raízes estão bem por fora, e aí depois vejam os dentes como se estivessem mais finos, mais magrinhos, o ácido do alimento vai corroendo por fora o nosso dente. Aparência doentia, não é? Totalmente. Tem outra uma imagem. Boca doente. Tem outra, tem ali, essa aí, doutora. Isso está muito associado com a mordida traumática. O dente está bonito, tudo mais, tem até, se não me engano, umas facetas de
de porcelana aí. No entanto, lá perto das gengivas, nós vemos esses buracos aparecendo. Isso já é exposição da raiz. Isso é causado pela mordida muito forte, muito traumática. Aí é a importância de colocar o aparelho, distribuir a mordida, a força da mordida entre todos os dentes, para que não fique só em uma região. Também uma boca doente, né? Uma boca doente. E muitas vezes é nada associado. A pessoa está super, como diz na gíria, sarada, saudável, boca doente, corpo saudável, por conta da alimentação. Tá aí. Mais alguma outra imagem que a gente... Ali, doutora. Desgastes por bruxismo, também muito grande aí. Nós podemos ter o bruxismo enquanto dorme, a pessoa dorme, que é o bruxismo do sono, e podemos ter o bruxismo acordado. Ela fica arranhando os dentes. Rangendo os dentes de noite. Como se estivesse mastigando. Enquanto dorme. Mas também ela pode ter o bruxismo ao longo do dia, a pessoa acordada, conversando que é o bruxismo em vigília, rangendo. Que não está associado ao horário, por isso nós não falamos bruxismo do dia e da noite, falamos em vigília e do sono, porque quem dorme de dia pode ter bruxismo do sono durante o dia. E quem está acordado à noite fazendo bruxismo pode ter bruxismo em vigília à noite. E qual é a origem do bruxismo, seja o da noite, seja esse do dia? Então, o bruxismo não tem tratamento, porque o bruxismo não é uma doença, é um comportamento. Inclusive, isso é uma coisa muito recente. Esse conhecimento de que o bruxismo não é doença. Ele é um comportamento causado, advindo do sistema nervoso central. Em alguns casos, ele é protetivo. No caso, a pessoa, por exemplo, tem um refluxo. Ela está dormindo, o refluxo ácido do estômago sobe, chega até a boca, a pessoa desperta, como que mastiga, deglute, engole, né, para aquele ácido não ficar nos dentes. Aliás, uma das grandes causas desses desgastes nos dentes é o refluxo. Nós, lá no consultório, conseguimos diagnosticar pessoas que têm refluxo oculto, que a pessoa nem saberia, por conta dos sinais dos próprios dentes. O que a gente come, ele tem influência na nossa saliva, não é? Tem. E a senhora já falou disso, que pode provocar cárie, dependendo do tipo de alimento. Sim. E o que provoca aquele mau hálito terrível em determinadas bocas? Então, a halitose ou mau hálito é multifatorial, ou seja, é causado por várias causas, por vários fatores. E uma das principais é a má higiene. Imagina, quando nós comemos, os dentes ficam sujos, precisa escovar, precisa passar fio dental. Se a gente não limpa, vai ficar com o apodrecimento, a fermentação. Nossa boca é úmida, quente e tem bactérias, né? Então, ali vai ter uma fermentação daqueles resíduos. Então, sim, pode causar mau hálito, principalmente a nossa língua, né? Então, é importante fazer a higienização com uma gaze, pessoal. Não precisa usar escova, raspador. Hoje, o conceito mais moderno que eu estou trazendo aqui para vocês é a higiene da língua com uma gaze seca após a escovação, tá? E também, algumas doenças podem trazer também Rapidamente, volte aqui. Eu não tinha ouvido ainda sobre isso, a gaze seca, como é? Sim, as pessoas falam, tem que usar um raspador de língua de cobre. Não precisa. Vou escovar com a própria escova. Não limpa suficientemente. A gaze seca, ela é macia. A gaze é um pano, né? Que a gente usa na aquela cirurgia. Gaze comum mesmo, que a gente compra na farmácia. Que usa para machucados. Sim. Ela é tipo um tecido. Sim. Então, ela tem a textura parecida com a nossa língua. Então, ela não vai criar um atrito indesejado. Há pessoas que usam o raspador com tanta força que chegam no consultório com um pedacinho na língua. Falam, olha, eu raspei e saiu isso aqui. De tão forte que fizeram. Então, a gaze ela vai limpar sem causar essa destruição, esse atrito. E muitas pessoas passam com tanta força, tão repetidamente, que a língua vai ficando com uma calosidade. Igual nossas mãos, né? Quando nós pegamos peso lá, ou no trabalho ou na academia, vai formando calo. A língua também, com o atrito do próprio raspador, pode ficar uma língua e perder. Eu não tenho isso cientificamente falando, mas eu infiro que esse espessamento da língua pode alterar até a percepção do paladar. Alguma coisa que o povo hoje está praticando bastante, que é importante a gente falar aqui. Dietas como low carb, jejum intermitente, detox, podem impactar a saúde das gengivas ou causar mau hálito? A dieta cetogênica, que tem poucos carboidratos, né? Ela vai ajudar o nosso corpo a queimar as gorduras, por exemplo. Não vou entrar em rigor de critérios aqui, tá? Mas de uma forma bem ampla. Então, quando a gente está com um longo período sem ingerir alimentos, nós vamos liberar corpos cetônicos, que é um cheiro de maçã podre, por exemplo. Então, um hálito ácido, né? Então, o jejum intermitente pode causar isso, tá? A dieta cetogênica
pode causar, o nome já fala, cetogênica, então vai criar corpos cetônicos, que dá esse cheiro diferente, né, no hálito. E também eu tinha falado sobre algumas doenças. Câncer causa mudança no paladar, no hálito, o próprio diabetes, né, porque também o diabetes causa a liberação de corpos cetônicos. Alguns outros tipos de doença também têm essa causa de criação, de produção de mau hálito. Mas a principal, 95, 93% em torno disso advindo da má higienização bucal. Tomar pouca ou muita água ajuda em quê? Tomar pouca água diminui a produção de saliva. A saliva lava a nossa boca e ela mantém nossa mucosa, nossa boca mais preparada contra os agressores, porque tem anticorpos na nossa saliva. Então, quando nós bebemos pouca água, nós produzimos pouca saliva. Baixa de saliva vai produzir mais mau hálito também. Então, ingestão de água é muito importante para tudo. Uma outra também que está no dia a dia das pessoas, bebidas alcoólicas, bebidas como vinho, cerveja, e acrescento aqui agora café, o que isto prejudica a saúde bucal? Em que medida? O álcool é totalmente contraindicado, né? Principalmente em doses altas, né? Hoje já se sabe, inclusive, né, quero elogiar os jovens que estão com uma nova onda aí de diminuir a ingestão de álcool. Muitos jovens não bebem álcool, acho isso muito bonito, está mudando, graças a Deus, né? Então, o álcool ele vai ter uma via dupla aí. Ele vai impactar no nosso sono, ele vai impactar na nossa saúde bucal, câncer de boca, câncer de assoalho de boca, de palato, câncer de garganta por causa da passagem do álcool. E também o álcool barra enxaguatórios bucais com álcool também causa uma descamação das células da boca. E isso produz alimento para as bactérias. Então, elas vão pegar aquilo ali e produzir mau hálito, tá? Você falou do café, os sucos nós já falamos, sim, né? Sim. Por conta da acidez e da quantidade de açúcar. O vinho é ácido também. Então, sempre que for beber, eu recomendo doses baixas de vinho em comemorações. Não tem necessidade, a gente tem que ser feliz porque a gente está feliz no momento com os amigos, não por conta da ingestão de álcool, mas sempre ingerir com água juntamente. E como alimento, o álcool, o vinho, por exemplo, é muito ácido, sempre que estiver ingerindo, ingerir junto com vinho, com castanha, queijos, porque esses alimentos eles têm um potencial de neutralizar o ácido na boca. Então, é importante fazer água com queijos, água com os vinhos, tudo isso ajuda na ingestão. O tempo desse bloco já esgotou, mas eu quero terminar só com duas perguntinhas rápidas aí. O café, a senhora vai me afetar agora na sua resposta? Bom, primeiro essa. E o café? O café é extremamente ácido. Então, o que nós temos que fazer? Acordou de manhã, nada de tomar o café com os dentes ali de qualquer jeito. Faça a ingestão de algum alimento antes. Alguns profissionais recomendam até colocar azeite, óleo de coco na boca, lubrificar os dentes com um alimento, né? Isso faz uma proteção. Vai comer os ovos, come seus ovos primeiro, depois toma o café. Não seja o primeiro alimento a tocar nossos dentes, porque, lembrando, nós dormimos. E à noite todos os dentes ficaram desidratados. O ácido do café vai prontamente ajudar na corrosão dos nossos dentes. Então, são essas práticas. Eu falo que a gente vai envelopar o ácido, né? Envelopar os dentes, para depois o ácido não ter tanto impacto no nosso bloco mais longo, uma última pergunta agora. Alimentos que favorecem a saúde dos dentes? Alimentos, em geral, naturais, né? Comida de verdade, arroz, feijão, carne, salada, frutas, né? Lembrando que as cítricas, as ácidas, a gente vai tomar o cuidado de não ingerir pura, né? Ingerir juntamente com outros alimentos. E água, muita água. Alimentos fibrosos, alimentos que tem as vitaminas vão favorecer a saúde bucal por conta das nossas gengivas, do céu da boca. Tudo são tecidos que precisam de vitaminas, de cálcio, os dentes precisam do cálcio, as gengivas precisam do colágeno. Então, nutrição equilibrada, gengiva saudável, juntamente com a higiene. À medida que vamos envelhecendo, o que pode afetar a saúde dos nossos dentes? O cigarro eletrônico, e a estética, e os cuidados, e alguns problemas de saúde que nascem aqui dentro da boca, problemas graves na saúde do corpo, que nascem a partir da boca. Daqui a pouquinho, no segundo bloco do nosso programa. Até já.
A saúde bucal e o impacto na qualidade de vida de todas as pessoas. É o que a gente hoje está abordando aqui no nosso Além da Notícia. A especialista que está conosco é a doutora Luciana Franco. A senhora está nos trazendo aqui uma reflexão muito ampla e, sobretudo, quando a gente olha hoje que as pessoas cuidam em tudo no corpo, mas não estão cuidando da saúde bucal, incomoda? A senhora que é uma especialista? Sim. Incomoda, muitas vezes me incomoda, de ver que a pessoa está priorizando coisas que não são importantes, né? E deixando de lado o que é mais importante, que é a saúde bucal. E lembrando, como eu falei no começo do programa, 46% da beleza da face é o sorriso, está no sorriso. Então, colocar cílios, colocar botox, colocar fazer alguns procedimentos estéticos é maravilhoso, mas desde que o sorriso esteja perfeito. Vamos lá, eu terminei aqui o último bloco e a gente vai continuar e vamos entrando cada vez mais ainda nessa questão da estética e vamos entrando nos cuidados desde a infância já, mas eu terminei deixando aqui no ar aquela pergunta, e o cigarro? O cigarro tradicional, já conhecido, sempre foi um inimigo da saúde como um todo, mas da boca ele é um grande inimigo também. Sim. E esses cigarros eletrônicos hoje? O cigarro eletrônico, ele veio com essa roupa bonitinha, de que ele não tem impacto, não incomoda ninguém, porque o cigarro, o fumante, o próprio cheiro do cigarro é muito incômodo, né? Muitas pessoas reclamam disso. E o cigarro eletrônico, ele não tem cheiro ruim, muitas vezes tem cheiro bom, com a adição dos aromas que é passível de receber, é possível de colocar neles. Então, a pessoa fuma ali uma quantidade infinita de cigarro em cada pod daquele, né? Então, de uma forma contínua, o que ela fumaria uma carteira, ela fuma 5 carteiras. Então, é muito, muito nocivo e a venda indiscriminada. Crianças podem comprar livremente pela internet, na padaria, em alguns lugares, chegam menores de idade, compram e iniciam. E tem um estudo mostrando que muito mais precocemente hoje está sendo iniciado o uso do cigarro por conta do cigarro eletrônico. Doutora, me deixa só acrescentar uma questão do cigarro que eu me lembrei. O cigarro, ele vai causar uma diminuição da circulação sanguínea nas gengivas. Então, o sangue que iria lá para ajudar a proteger, ele para de chegar, porque o cigarro é vasoconstrictor. Então, as gengivas vão ficar pálidas, com uma aparência rosadinha, como se estivesse saudável. No entanto, as bactérias que estão na boca, elas têm um potencial muito mais de degenerar, de causar problemas, porque o sangue que levariam os anticorpos não está chegando ali. Né? Então, é uma doença que vai crescendo veladamente, de uma forma que, às vezes, a pessoa não percebe, porque não sangra, não causa nenhum incômodo, né? E também temos manchas, desgastes dos dentes, temos o amarelamento, né, que a nicotina causa e tudo mais, que você falou sobre a estética, também o cigarro causa bastante esse problema. Bom, retomando. Eu não vou nem retomar agora, quero fazer já uma outra pergunta que me veio aqui. O mau cuidado da minha boca pode me trazer doenças graves em outras partes do corpo? Sim, com certeza, com certeza. Isso foi um dos temas do meu mestrado, né? Eu avaliei essas bactérias bucais que estão na boca e quando nós vemos que quando a boca não está bem cuidada, ali vai ser um berçário para essas bactérias. E lá nós não temos só um tipo, nós temos várias categorias de bactérias, desde as mais simples às mais patogênicas, as que causam doenças mais agressivas. E a presença dessas bactérias na nossa boca vai causar uma disbiose oral, ou seja, um desequilíbrio da qualidade dessas bactérias. As boas vão morrendo, as ruins vão tomando conta. E elas vão ganhar a corrente sanguínea. Por quê? As bactérias estão ali na gengiva. Então, pela corrente sanguínea, elas vão ganhar o corpo e podem se instalar em algumas regiões. Uma das mais principais, as primárias, são as válvulas cardíacas. Então, sim, bactérias bucais, assim como das amígdalas infectadas, podem causar doenças cardíacas, doenças articulares. As pessoas falam reumatismo, né? Causado por bactérias. Temos AVC, pode ser advindo de AVC, pensa. Foram encontradas bactérias da boca no cérebro. Temos também partos prematuros. Então, muitas pessoas, muitas mulheres têm o trabalho de parto prematuramente por conta dessa infecção. Essas bactérias produzem uma substância que se chama prostaglandina.
essa prostaglandina, ela está presente nas contrações uterinas durante o parto. Então, se você já tem essa presença, pode ser um acelerador do parto. Então, crianças que nascem prematuramente, que já é um grande problema. E crianças de baixo peso. A mãe que está com a bactéria bucal, com esse problema de periodontite, ela vai receber por via placenta e as crianças nascem com baixo peso por conta disso. Doutora, então, é muito grave. Isso é terrível. Isso é terrível. E é frequente? É frequente. Eu conheço... E os médicos detectam que o problema começou na boca? Geralmente... Isso é subnotificado, infelizmente. Infelizmente, muitos não... Tem a questão, né, da gengivite gravídica, quando a mulher fica grávida, ela tem uma tendência a ter mais infecção na gengiva e tudo mais, por conta da alteração hormonal. E muitas não escovam. Tem náusea, tem vômito, né? Então, com isso, dificulta o hábito de escovar e aí todo esse quadro pode se instalar, né? Mas eu chamo os colegas médicos a notificarem isso, a observarem, a recomendarem mais a escovação, tanto nas crianças quanto nos adultos, para que isso não seja tão impactante na vida das pessoas. Vamos, então, começar esse cuidado já desde os pequenos? Vamos falar agora. E como é que se começa esse cuidado desde os pequenos, as mamães com os bebês, as mães com os filhos já ali nos primeiros anos de vida? Qual deve ser o cuidado? O critério número 1, né, para a criança saudável é um bom aleitamento, né, no peito. Quando a criança mama no peito da mãe, ela vai ter ali o alimento de melhor qualidade, né, que é o pronto específico para aquela criança, que tem todos os nutrientes, inclusive água. A criança que mama no peito nem precisa tomar água, né? E ali ela vai ter também uma sucção que vai ser um fortalecedor da musculatura bucal, das bochechas, né, e da língua. Então, vai ter ali aquele movimento de ordenha que a boquinha da criança faz, vai ser um estímulo para o crescimento dos ossos da face, da mandíbula, da maxila. O próprio ato de estar mamando ajuda a abrir o palato, abrir o céu da boca da criança e ajuda a crescer a mandíbula. Enquanto ela está mamando, ela não respira pela boca, ela respira pelo narizinho. Então, o bebê ele só consegue mamar se devidamente consegue respirar pelo narizinho, né? Então, isso os médicos vão avaliar já desde o começo. Então, ali ela faz um selamento tão grande e a sucção vai promover uma melhora na respiração. Então, essa é a primeira coisa. Um dos destaques aqui do programa de hoje que a gente quer dar é justamente para a questão das crianças e para, no acompanhamento desde cedo, se evitar problemas mais graves ao longo da vida, não é? E essa questão do respirar que a senhora está nos trazendo aqui, para mim é muito novo. Por exemplo, quais são os principais sinais de que a criança respira pela boca e não pelo nariz? Sim. Respirar é uma coisa impressionantemente importante, né? Parece óbvio isso. Mas quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é respirar. E o choro que vem ali naquela hora que a criança nasce, o pulmãozinho está colado, né? Não tem ar dentro do pulmão. O primeiro esforço que a criança faz dói, por isso que ela chora. E esse choro ajuda a eliminar as secreções que estão ali dentro. Então, é importante. A criança chorou, tem que chorar. Então, é a primeira respiração. Tamanha necessidade. E a criança dormindo de boca fechada é um dos primeiros sinais de que ela está respirando bem. Porque a nossa boca, ela é um recurso adicional para a respiração. Não é normal em nenhuma idade respirar pela boca. E como que os pais vão perceber isso? Monitorando a criança. Um dos sinais mais óbvios é ver a criança dormindo, porque às vezes durante o dia ela está em pé, está andando, a criancinha já maior, a boca fechadinha e o nariz funcionando, ok. Mas na hora de dormir, a língua vai vai estar mais relaxada, então ela pode fechar a passagem do ar. E nessa hora a criança pode respirar de boquinha aberta. Isso vai trazer uma cascata de problemas, pessoal. A respiração bucal, ela é extremamente danosa para o crescimento dos ossos da face. O céu da boca começa a fechar, a mandíbula não cresce tanto, porque a língua fica abaixo do que o local. Onde que a sua língua está agora? No céu da boca, não é? Uhum. De todo mundo deve estar no céu da boca durante o repouso. E a língua é um músculo muito forte, então ela promove esse alargamento dos ossos da maxila, tá? Então, quando a criança está dormindo de boquinha fechada,
os músculos não estão pressionando a bochecha, os músculos da bochecha não estão pressionando os dentes para dentro. Então, respirar de boca aberta é um melhor tratamento ortodôntico. Desculpa, respirar de boca fechada é o melhor tratamento ortodôntico que eu considero, porque vai preservar o formato das arcadas e aí os dentes vão nascer no local correto. Pois é, quem diria que o respirar tem a ver com a saúde bucal também, com o desenvolvimento de todo esse aparelho, não é? E vamos lá, e o ronco infantil? O que a gente pode intuir com ele? Ele tem influência também na saúde bucal? Totalmente, em tudo. O ronco infantil é extremamente alarmante. Então, a criança que dorme de boca aberta e que ronca, ela está denotando, ela está mostrando, na verdade, ela está gritando que ela está mal. Ela está sem oxigenação. Eu lembro que na época da pandemia, quando a gente via os casos, né, chegou no hospital, está com a respiração, a oxigenação 94%, 90%. Meu Deus, vamos entubar, né? Era uma coisa muito alarmante. Isso quer dizer que o ronco ele não é saudável em nenhuma idade? Nenhuma idade. Uma pessoa adulta que ronca não é normal também. Não é normal. Procure cuidar isso. Procure cuidar. Então, quando a passagem do ar está estreitada, aquela pessoa que está roncando, ela pode estar passando a noite com 80% da oxigenação. Eu tenho pacientes que chegam a 70%, então isso é muito dramático. Por isso que eu fiz essa correlação com a época da pandemia, que todo mundo buscava, né, o tratamento que estava muito alarmante. Então, criança que tem ronco, que baba, né, um sinal, dormir de boquinha aberta, às vezes baba. Adultos que babam, isso também está no meu histórico, né, da minha consulta. Dormir de boca aberta, está mostrando que a passagem do ar não está boa aqui. O nariz não foi feito para usar óculos, né? Eu costumo brincar. O nariz foi feito para respirar. Então, se ele está fechado em qualquer instância, aqui na parte inicial, com a rinite, por exemplo, na parte mais no meio do caminho, lá com a adenoide, as amígdalas inchadas grandes, não necessariamente amígdalas infectadas, não necessariamente a criança vai ter dor de garganta, mas a amígdala está grande. Se a amígdala está grande, a língua não tem onde ficar. Então, a criança vai abrir a boca e a língua vai ficar anteriorizada, vai ficar para frente. Isso impacta diretamente no crescimento da mandíbula, no céu da boca. E quanto mais estreita aqui, mais o nariz fica estreito por dentro e prejudica, por consequência, a respiração. A origem de muitos desses tratamentos que a gente faz, quando a mandíbula está muito à frente, quando os dentes estão, quando a gente está com bruxismo, quando a gente precisa colocar um aparelho porque os dentes estão desordenados, com desgaste desordenado, a origem de muitas dessas coisas está justamente aí. Com certeza, com certeza. E de 0 a 4 anos, mais ou menos, quem vai visualizar isso é o pediatra. Então, o médico que é responsável de observar essa questão. Porque a criança, muito novinha, normalmente não vai buscar o tratamento ortodôntico. A partir de 4 anos, pessoal, a criança já precisa fazer a primeira consulta para avaliar se está tudo bem. E em torno de 7 anos, se tiver necessidade já usar aparelho, eu tenho pacientes de 4 anos que já começaram o tratamento, por conta dessa respiração. Então, logo a criança tenha demanda e maturidade para usar o aparelho para tratar, nós já fazemos essa abordagem, porque nós vamos evitar um problema futuro de deficiência do crescimento do osso da mandíbula, que na fase adulta o tratamento é cirúrgico. Então, veja o tamanho da urgência, né? Que eu gostaria de deixar esse alerta muito grande para os pais. A criança que respira pela boca, ela pode ser candidata à cirurgia ortognática, porque pode ter alteração total no crescimento dos ossos e, com isso, ela vai ter também uma falta de espaço para os dentes nascerem. Os dentes começam a nascer tortos por falta de espaço. E esse desarranjo na boca da pessoa quando fica adulta pode provocar, por exemplo, enxaquecas, dores de cabeça e outros problemas? Sim, vários problemas podem advir disso. A gente não tem nem proporção do que pode vir disso. Mas uma urgência muito grande que eu gostaria de falar a respeito disso, da oxigenação, nem sempre a gente vai perceber. Muitas vezes, quando chegar na fase mais adulta, que os dentes permanentes vão vir, que eles vão começar a entortar, porque eles são dentes grandes. Começa lá na infância. Então, prevenir é simplificar, que é a campanha, né, do Júlio Laranja, que acabou de terminar. Prevenir é simplificar. Quando nós prevenimos um problema que é ficar enorme na fase adulta, com demanda cirúrgica, nós vamos na fase da criança, que são os casos que nós vamos apresentar, em apenas 10 dias nós criamos uma modificação do osso, porque assim o crescimento do osso da criança pode ser impactado com a ortodontia. Nós conseguimos, com aparelhos ortodônticos,
crescer o osso de uma forma ortopédica. Isso vai trazer um impacto na respiração, um impacto no posicionamento dos dentes, mas o maior impacto é no cognitivo, na parte intelectual, na parte do aprendizado. Que se essa criança está dormindo de boca aberta, está roncando, ela não está oxigenando. E se ela não está oxigenando, o cérebro está passando por privações durante o sono. Isso é muito sério. E o sono ruim vai deixar uma criança agitada durante o dia, uma criança com baixo aprendizado, que mimetiza ou que simula, que se apresenta tal como um TDAH. Muitas crianças tratando esse caso de apneia como hiperatividade. A senhora tocou em outro assunto também. Dificulta o aprendizado da criança, a assimilação da criança atinge o intelecto. Com certeza. Com certeza. E nós temos janelas de oportunidades de crescimento do intelecto durante a maturação. Nosso cérebro, ele vai, à medida que ele é estimulado, ele vai expandir, ele vai crescer, né? Os neurônios vão ser formados e tudo mais. E nós temos tempo para isso. Por que os adultos têm mais dificuldade de aprender uma língua, por exemplo, do que uma criança? Porque aquela janela se fechou, né? Mais difícil, o caminho, a porta para chegar o acesso àquele conhecimento é mais difícil, aquele aprendizado. A criança não, ela tem várias janelinhas abertas ali para aprender. Então, se ela dormiu mal, o corpo e o cérebro vão estar com uma demanda altíssima de sobrevivência. Então, o cérebro vai elencar o que é mais prioritário, né? Que é se manter vivo, do que criar áreas ali de aprendizado, de sedimentar a memória, que a sedimentação da memória se dá durante o sono. A senhora está trazendo uma compreensão tão grande para tantos de nós nessa noite. É um tema muito importante. Aquilo que pode começar na infância, uma criança que dorme com a boca aberta ou que baba no travesseiro. E a gente olha hoje quantos adultos dormem com boca aberta, que babam, que roncam fortemente. Aquele ronquinho da criança, tudo isso tem essa afetação toda. Sim, pode sim degringolar nisso. E a origem é a má respiração? Pode ser, com certeza. E pessoas que falam, não consigo estudar, eu não consigo terminar uma faculdade, e aí com isso ela vai ter um emprego inferior ao que ela poderia, ela vai ter uma realização pessoal inferior ao que ela poderia ter. Por quê? Porque ela não consegue cumprir aquilo que ela tem vontade, ela não consegue finalizar os processos. Por quê? Sono ruim, dia ruim, estilo de vida impactado, qualidade de vida péssima. A senhora está com alguns exemplos aqui que eu vou deixar para o outro bloco, porque eu quero terminar isso com mais duas perguntinhas. Claro. Não é? Criança que tem olheiras, respira com esforço ou tem cansaço ao brincar, pode estar respirando mal? Sim. Uma coisa Até olheira? Olheira, com certeza. Adulto que dorme mal tem olheira, criança que dorme mal tem olheira, né? Por conta dessa oxigenação. E também o não descansar. Quando nós roncamos, quando nós dormimos, oxigenamos mal, fique 5 minutos respirando de boca aberta, Ronaldo. Você vai ver tanto que é ruim. A boca seca, você toda hora está incomodado. Imagine isso ao longo de uma noite toda. Toda hora a pessoa acorda para deglutir, ou acorda para tomar água, ou fica mudando de posição. É difícil de entrar numa profundidade maior de sono por conta desses desconfortos, tá? E quando a gente tem isso ao longo de vários dias, ao cabo de vários anos, o impacto é muito grande. Eu quero fazer você falou olheiras e... Olheiras e cansaço ao brincar, respirando. Nós, adultos, quando dormimos mal, falamos, estou destruído hoje, não consigo fazer nada. A criança fica agitada. Ela fica ligada, irritada. pilhada, irritada. Adulto fica mais irritado, criança fica mais agitada. Então, às vezes os pais falam, nossa, meu filho é tão agitado, tal, aí dá aquele remedinho para sossegar o leão. E o tadinho passou a infância inteirinha daquele jeito por causa disso. E é taxado às vezes, nossa, ele não aprende. Menino danado, menino travesso, danado, menino insuportável. Não estuda, não aprende, não consegue passar de ano e tudo mais. Pode estar tudo relacionado a isso. No fundo, é uma criança refém de um problema de saúde. Sim. Então, eu gostaria de acender esse alerta para os pais observarem os filhos. Eu quero fazer uma ligação desse tema com o do próximo bloco, estética. A respiração bucal pode influenciar no formato do rosto da criança e, claro, o rosto da criança que vai crescer. Vai ser o rosto de um adulto daqui a pouco. Sim. Pode? Pode. Como eu já disse, né, respirar de boca fechada faz a língua ficar no céu da boca. Imaginem essa cena, a língua lá no céu da boca. A língua mantendo os ossos alargados. Com isso, a mandíbula vai ter liberdade para crescer. Se você abre a boca, a língua vai ficar rebaixada. Esse peso vai fazer a mandíbula crescer para trás. Então, muitas pessoas com uma mandíbula menor
está associada a uma respiração bucal. Olha que impactante, né? Isso é uma coisa que nós temos percebido muito. Muitas pessoas que estão com queixo pequeno hoje poderiam ter mudado se tivessem sido abordadas em tratamento ortodôntico precocemente. E um detalhe muito importante, o hormônio do crescimento, o GH, ele é produzido durante o sono. Se nós dormirmos mal, nós vamos crescer menos, as crianças vão crescer menos. O que que nossas avós falavam? Dorme que faz crescer, não era isso? E é verdade, essa compreensão lá ancestral é a mesma frase, o sono alimenta, se o sono for bom. O sono bom alimenta, porque a gente produz o hormônio, a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, sono é muito... Depois de respirar, dormir, talvez é a segunda coisa mais importante. Esse bloco não poderia acabar, mas ele precisa. A gente vai voltar daqui a pouco na sequência, porque a gente vai trazer os exemplos que a senhora trouxe. Já estaríamos entrando em estética também. Tudo junto. Tudo junto, daqui a pouquinho na sequência. Até já. A saúde bucal e o impacto na qualidade de vida, na saúde do corpo todo, é o tema do nosso programa de hoje aqui. Estou recebendo a doutora Luciana Franco. Doutora Luciana, um sorriso bonito começa com saúde, mas a estética também é parte importante. A senhora ficou de nos trazer alguns exemplos aqui que nos fazem refletir sobre tudo isso. Eu vou pedir agora que a senhora conduza isso nos chamando aqui na tela agora, não é? Sim, vamos lá. Que exemplos são esses, primeiro? Sim, eu quero mostrar a correlação entre o tratamento precoce, né, o tratamento na criança, uma abordagem, e vou mostrar um caso de um paciente adulto. O que foi feito nessa criança, o que não foi feito nesse adulto, como essas crianças iriam desenvolver para ficar como ele, né, e como suaviza o problema. Não é esse. Então vamos lá, vamos chamar vamos chamando as telas, não é? É isso? Esse é uma criança que respira pela boca. Veja, a boquinha não fecha, essa imagem inicial. E o lábio fica mais solto, mais flácido. Por quê? A criança não precisa fechar a boca. Então, a boca vai crescendo toda flácida. E os dentes, como não tem nenhum anteparo para segurar, os dentes vão ficando para frente. Na outra imagem, veja a diferença. Sim, tô a vendo. mandíbula já está maior, os lábios selados. Ele já fez tratamento ali? Sim, sim. Olha a diferença. Eu não sei se tem a foto dele de frente. Os dentes eram bem projetados, era aquela criança bem... Sim, olha o inicial dele. Da esquerda, os dentes projetados, tá? Olha a diferença do lado esquerdo. Desculpa, do lado direito, os dentes já mais posicionados. Esses dentes muito para frente, eles são dentes que quebram muito. A criança bate na piscina, bate ao cair, então ela tem dificuldade de fechar a boca e o lábio é uma própria proteção. Os lábios são escudos. Então, né? Quando o lábio está caído, o dente fica sem proteção. O dente fica sem proteção. E quanto mais aberta a boca, porque está respirando pela boca, mais o lábio vai encurtando. Então, vai dando problema muscular também. Eu vou pedir que volte novamente na primeira imagem, só para eu fazer aqui uma constatação. A boquinha está flácida, olha. Sim, ok. Bom, vamos passar para outro exemplo agora? A senhora trouxe outros exemplos. Podemos passar já. Essa criança aí, veja a foto da esquerda. Eu estou vendo a boquinha murcha. De roupinha azul. Uma boquinha muito murcha, com um aspecto mais envelhecido, né? Sim. Nessa fase, a criança deveria ter uma exuberância maior, os ossos mais para frente. A criança geralmente tem os lábios mais projetados e tudo mais. Essa tinha a boquinha mais para trás, mais recuada, e a mandíbula sobressaindo. Então, ela tinha um fechamento bucal dessa forma, olha a minha mão. O queixo estava mordendo para fora, tá? Dessa maneira aqui. Já na outra foto, na segunda foto, ela já foi abordada. Olha a diferença da posição dos lábios de cima e de baixo, já está mais recheado, digamos, está mais projetado. Tá? Mais cheinha, né? Sim. E o olhar dessa criança, ela respirava muito pela boca, dormia de boca aberta, era um olhar caído. O olhar também fica caído. O olhar fica caído. Há reflexo no olhar, naquele olho caído, né? Olha o frontal como mudou. É que a gente colocou a tarja também para... Sim, proteção. Sim. Mas olha só a diferença. Mas a gente consegue perceber ali, exatamente. Essa parte acima do lábio superior já está mais cheia, mais projetada. Aqui, ó. É impressionante. Teve um recheio aqui, ó. É impressionante como o problema bucal, ele afeta a imagem toda da face. Sim, afeta. E a criança que dorme mal tem o olhar perdido, caído, o adulto também, aquela aparência abatida e a coluna. Geralmente a criança que respira pela boca, ela anda assim. Ela chega no consultório toda emborcadinha. À medida que ela vai melhorando, é incrível a mudança de postura. Ela tem uma posição mais vertical, né? Porque ela está melhor, porque assim ela está arrastada, está cansada, está carregando o mundinho dela ali nas costas. E ali, em 10 dias, essa criança teve essa resposta. Em 10 dias de tratamento? Sim. 10 dias de abordagem. Na verdade, nenhum de nós
consegue detectar esse problema se não tiver, por exemplo, um programa como esse aqui hoje chamando nossa atenção. Não consegue. Se não tiver a visita frequente a um especialista, não é? A gente passa uma vida inteira sem detectar problemas que a gente sente, que a gente vive, e a gente não sabe dizer qual a origem daquilo, se não chega num especialista. E muitas vezes o tratamento vai ficar muito mais complexo no futuro do que precocemente. E agora, também é verdade que não é obrigação, claro, mas, por exemplo, um pediatra, um clínico geral, precisa direcionar. Um neuropediatra, eu digo assim, não detecta facilmente também problemas assim, não é? Detecta. Eu tenho vários pacientes que são indicados pelo otorrino. É? Sim, eles detectam. Eu fico muito feliz de ver que mais profissionais da área médica estão com esse olhar, né, importante, principalmente paciente com zumbido no ouvido, paciente com dor de cabeça, dor no ouvido. Eles já sabem que a causa não é do ouvido, é da mandíbula, né? Então orientam o tratamento, tá? E a gente precisa lembrar que a nossa maxila, esse osso de cima, tem que ser maior do que esse osso de baixo. Então, quando a gente vai fechar, como aqui tem um exemplo, o de baixo tem que fechar dentro do de cima. Se nós temos o de cima muito pequeno, como aquele caso, a mandíbula não vai fechar. A caixa é muito pequena. É que eu não trouxe aqui a minha fotografia quando eu fui lá na senhora, né? Porque quando eu cheguei na doutora, gente, eu falava para a doutora, eu estou me mordendo todo, eu estou mastigando a minha gengiva por dentro, estou mordendo a minha língua, a minha bochecha, a língua, eu estava me comendo. Porque os seus músculos são muito fortes e estavam invadindo a região que era dos dentes, né? E aí o dente precisava morder, mastigar, se alimentar, mas a sua musculatura estava crescendo, né? De tanto bruxismo. E então esse fato também vai trazer esse impacto. Tem mais um exemplo? Tem mais um exemplo. Então, Vamos essa na criança, agora. olha, essa criança mordia, olha o antes. O queixo, consegue perceber que ela morde bem para fora? Sim. Olha a diferença do outro. Imagine que o céu da boca... Quanto tempo de tratamento lá? Esse aí foi, deixa eu pensar, uns 8 meses, porque ela já trocou o dente de leite, 8, 12 meses, assim. O dentinho de leite de cima já caiu, já nasceu permanente. Mudou a face dessa criança. Ela chegava de cabeça baixa, muito olheira. E até o olhar a gente está vendo ali também. Muita olheira e uma prostração muito grande, uma fadiga na hora de conversar. A criança é cheia de vida. A criança chega e você fala com ela, não é normal. Cansada, apática. Sim. Porque ela não dormiu. Ela não dormiu. E ali, olha, imagina, ela tentava fechar a boca, não fechava. Porque o céu da boca pequeno, a mandíbula queria encaixar e não encaixava em lugar nenhum. Então, ela fazia a projeção. Ela não sabia onde fechar, então ela empurrava para frente. Tá. Olha a diferença. Criança também sente vergonha quando está assim? Criança, de lado, como ela estava. De estar com os dentinhos estragadinhos, daquele jeito? Sim. Sente. Eu vejo criança que sorri assim, apertando a boquinha. Com vergonha de Olha mostrar. de lado como ela era. A mudança. Então, tem muita criança também que sente vergonha e que o pai e a mãe nem percebem e ela esconde aquilo. Sofre bullying severo na escola. As crianças consigo mesmas, elas muitas vezes são cruéis. Então, se elas percebem um padrão alterado da normalidade, elas vão chamar de coelho, dentuço, Mônica, qualquer coisa. Tem muitos nomes e a criança nem sempre leva para os pais. Então, é importante os pais sinalizarem, né, observarem alguma mudança de comportamento e ver se aquilo não advém de alguma crítica na escola. E aí a gente entende também quando a senhora fala que afeta o intelecto, a aprendizagem, porque ela está sofrendo com algo dentro dela que não dá espaço para que ela se libere e avance em outras áreas. Sim, isso dentro do âmbito social, né, emocional. Sim. E o outro é o físico, né, o orgânico e tudo mais. Então, tem mais exemplo ainda? Temos, sim. Um exemplo de um adulto agora. Esse adulto, ele chegou para nós já com 36, 37 anos. Foque na imagem da esquerda. Ele é exatamente igual ao caso das últimas crianças que eu mostrei. A esquerda é essa primeira aqui? Exatamente. Okay. As duas últimas crianças que eu mostrei, se elas não tivessem tratado, elas iam chegar nesse fato que está aí. E agora ele já com 6 meses de tratamento. Na foto intrabucal vocês vão ver melhor. Por favor, pode passar? Pode. Olha o perfil. Olha o grande impacto na face, antes e depois. Sim. Quando ele mudou a posição da mordida, o queixo dele mordia super para frente. De repente, ele disse que durante a noite ele acordou e simplesmente o queixo tinha ido para trás. Né? Ele mordia, novamente, relatando aqui na minha mão, Ronaldo, daquele jeito, ele mordia assim, ele fechava e mordia para fora. E aí, à medida que foi tratando, ele disse que acordou um dia, a mandíbula não fechou mais assim, fechou por trás, que essa foto relata bastante. Observa lá.
o antes e o atual dele. Os dentes estavam tão tortos para dentro que ele não mordia da maneira correta. A gente vê esses casos todos aqui, que depois os dentes fiquem realmente aquela coisa linda, completinha, perfeita. Como é que você chama? Um sorriso o quê? Um sorriso perfeito. É possível se resgatar com dentes completamente desajustados, quebrados, tortos. É possível se resgatar e se deixar um sorriso perfeito? A depender do estrago que aconteceu, por exemplo, se teve alguma fratura... Com os próprios dentes da pessoa, não é implante não, né? Sim, vai depender. Se ela perdeu um dente com uma mordida, veja aquela foto de cima da direita. Olha aquele canino, aquele dente pontudo, quase saindo do osso. Sim. Veja, então, dependendo da situação, esse paciente iria perder esse dente. Aí sim, ele teria que fazer o implante. Então, o que causou, como que o paciente chegou, a gente vai trabalhar a partir do que ele tem. Então, se precisar de implante, tem implante. Se precisar de uma coroa de porcelana, precisar de restauração, até de lente de contato, facetas de porcelana, quando são bem indicadas, se a pessoa quebrou os dentes, ela vai ter o recurso odontológico de restaurar e tratar. Aí sim são bem indicadas. Deixa eu aproveitar que a senhora já tocou no assunto. E sobre lente de contato? O que a senhora pode falar também para a gente? Então, a lente de contato é um recurso de reconstrução dos dentes. E atenção, gente, não é lente de contato para os olhos, não. Dental. Lente de contato dental. Se a pessoa perdeu os dentes, se ela quebrou, se ela tem os dentes quebrados, desgastados e escuros por algum motivo, ela é candidata a um sorriso bonito, colocaram. Ela é candidata a fazer essa reconstrução. Então, se quebrou, vai reconstruir, porque a odontologia é uma das áreas mais tecnológicas que nós temos, né? E a do Brasil é o número 1 do mundo, né? Opa, parabéns. Temos um índice bom de ser primeiro mundo, que é a odontologia. E sim, a lente de contato vai estar bem indicada. Agora, quando a pessoa tem os dentes bonitos, só que estão tortos, ela talvez vai querer colocar as lentes de contato para ter uma resposta, né, de melhora na posição. Só que a gente tem que tratar o problema na origem. Se o problema é estar torto, corrige-se com aparelho ortodôntico, não com lente de contato. A lente de contato não melhora a posição do dente. Ela vai precisar de desgaste e depois a confecção de uma capa, digamos assim. Então, alto lá na hora da escolha do tratamento, né? E abordar com a menor invasão possível, tratamentos minimamente invasivos, porque vai preservar o que nós temos de saudável, de bom. Tem pessoas que sabem se dizer, que sabem se exprimir, que sabem expressar o que estão sentindo e podem chegar numa especialista. Outros não. Quando isso não acontece, por exemplo, o espelho consegue mostrar os sinais de alerta? Sim, o espelho vai mostrar. Então, a sensação também. Muitas pessoas falam que, eu não sei onde que eu mordo, parece que a minha mordida está sempre desencaixada. Eu tento, na hora que eu vou dormir, eu fecho, mas parece que não está encaixando. Então, pode estar significando mudança da posição dos dentes e, com isso, a pessoa não tem um conforto, né? Que até a palavra chama desestesia. Ela não tem um conforto na postura da mandíbula, né? Então, isso causa um desconforto muito grande, sim. Tá aí. Olha, a gente tem aqui essa temática toda avançando. A senhora falou bastante em a questão da mandíbula e também do queixo. Há muita gente com o queixo muito para dentro. Sim. E há outros com o queixo muito para fora. E as pessoas têm medo de cirurgia. São casos de cirurgia, esses casos? Sim. A cirurgia, cirurgia ortognática, é uma área que eu sou apaixonada. Todos os pacientes que precisam de cirurgia ortognática, que me procuram, eu super recomendo, porque se tem a forma de tratar na origem do problema, vamos à origem do problema. Se a pessoa tem condição de fazer uma abordagem puramente ortodôntica, ou seja, movimentar os dentes para uma posição que favoreça a mordida, é possível fazer, nós chamamos de compensação dentária. Se a mandíbula é extremamente grande ou extremamente pequena, a face muito comprida, não vai ser o aparelho que sozinho vai resolver o problema, porque a causa é óssea. Então, nós temos que direcionar o tratamento para a área correta. E quando nós temos a necessidade, nenhum outro tratamento vai resolver. Nós podemos melhorar, fazer uma simulação ali de um sorriso mais bonito, mas os ossos não vão ser modificados. A ortodontia trabalha a posição dos ossos na fase de criança. Você viu lá, aquele alargamento do céu da boca é uma cirurgia que não é cirurgia, digamos assim. A resposta é como se fosse uma cirurgia, porque os ossinhos da criança ainda estão em formação. Nós podemos abordar ali e criar esse desenvolvimento. O adulto precisa já de uma abordagem mais radical, porque o osso não cresce mais,
tá? Então, quando precisa, sim, nós vamos indicar. E quem vai decidir vai ser o próprio paciente. Mas eu sou obrigada a fornecer para ele todas as informações que são pertinentes ao tratamento. E a forma de tratar é ele que vai escolher. Há tratamentos que precisam ser feitos em conjunto, a dentista com o otorrino, a dentista com o fonoaudiólogo? Sim, vários. Na fase de criança, por exemplo, quando a criança fica muito tempo respirando pela boca aberta, a criança que chupa o dedo, chupa a chupeta, muitas vezes os dentes ficam muito tortos, a língua vai ficar flácida, vai ficar numa posição inadequada. Muitas vezes ela vai falar assim, você, Mississippi, né? Então, sempre projetando a língua. E para ela conseguir voltar e colocar essa língua passivamente no céu da boca, normalmente ela não vai conseguir. Aí o fonoaudiólogo vai ser o profissional indicado. Se a criança tem amígdalas aumentadas... A gente conhece casos assim, não é? Sim. São reversíveis? Alguns sim. Temos, inclusive, um político no nosso Brasil que fala com a interposição de língua, né? E que no adulto é mais difícil, mas na criança é extremamente favorável e indicado que se faça, porque a língua sendo projetada para falar, ela vai impactar na posição dos dentes. Nossa língua é um músculo muito forte. Eu falo que a língua é tão importante que tem um capítulo na Bíblia que fala da língua, Tiago 3, que a língua é o mal irrequieto, né? E sempre gosto de falar isso, porque realmente, quando ela se posiciona de forma inadequada, ela vai entortar todos os nossos dentes. Uma última pergunta aqui desse bloco agora. É uma questão também de estética, isso que a gente vai voltar no outro bloco falando sobre isso, branqueamento, clareamento, essas coisas, métodos errados, aquilo que atrapalha, aquilo que dá errado. A gente vê em alguns casos, e até pessoas de muita posse, que não conseguiram juntar os dentes e ficar com um sorriso perfeito. Tem aquele espaço bem no meio. Por que ocorre isso? Então, diastema. Muitas vezes por falta de tamanho dos dentes, né? Às vezes os dentes são muito estreitos, muitas vezes a pessoa teve o hábito de deixar a língua ficar para frente, então ela forçou o crescimento dos dentes para a posição errada e tem um freio labial que é inserido aqui, que é uma pelinha, um tecido fibroso que fica entre os dentes, que pode funcionar como uma mola, afastando os nossos dentes. E aí, o tratamento ortodôntico fecha os dentes e muitas vezes precisa remover essa fibrose com uma pequena cirurgia que chama frenectomia, tá? Porque aí seus dentes podem ser fechados. E, dependendo do caso, é possível fechar com resina, com uma restauração. Se a pessoa tem os outros dentes todos certinhos, muitas vezes ali uma restauração, um tratamento estético com a colocação de uma resina é suficiente para fechar os dentes. Então, cada problema, um tratamento. No último bloco, um pouco mais de estética e mitos e verdades sobre os dentes, sobre a boca, sobre a aparência, tá bom? Tá bom, isso é ótimo. Intervalo, a gente volta já. Saúde bucal, impactos na qualidade de vida, na saúde do corpo, também na beleza, na boa apresentação, não é? Doutora, o quanto é importante a gente estar bem e sorrir bem. O sorrir bem também faz bem para a alma? Faz bem para a alma, faz bem sim. Você já observou quando você chega num lugar que todo mundo está sorridente, você recebe aquilo ali com uma luz, um impacto, né? Ao contrário, chega num lugar que está todo mundo emburrado, de cara feia, você fala, nossa, parece que eu não sou bem recebido aqui, né? Então, o sorriso abre portas, o sorriso é um sol, né? Na nossa face. O sorriso, a falta dele, transmite uma mensagem. Transmite uma mensagem. Comunica, você né? resumiu tudo. Sim. O sorriso comunica, e a falta de sorriso também. E um dado muito interessante, que eu acho muito, muito impactante, é que a gente sorrir causa um impacto no nosso cérebro. Então, aquilo que a gente faz o nosso cérebro, ele é muito inteligente, mas muitas vezes ele não é inteligente, ele é meio burrinho. Então, ele lê o que a gente fez. O cérebro lê os nossos músculos, né? Quem malha muito, treina muito, vai ter a musculatura mais forte. O cérebro vai falar que você é mais jovem. Então, você vai ter um rejuvenescimento. Se você sorrir sempre, o seu cérebro vai entender que você tem uma mensagem para ele, de felicidade. E ele vai causar em você a produção de neurotransmissores da felicidade. Então, isso não é mito, isso não é achismo, isso é real, isso é ciência, tá? Então, o dia que a gente acorda mal-humorado, se a gente ficar mal-humorado, a gente vai introjetar aquilo para o nosso corpo e todo o nosso corpo vai reagir negativamente. O contrário, se você acordou mal, dormiu mal, mas fala, não, mas eu vou me esforçar, eu vou colocar um sorriso no rosto e vou
causar esse bem-estar em mim. O seu cérebro vai ler o que os seus músculos estão fazendo e vai falar, não, ela está ótima, ele está ótimo. Então, vamos produzir tudo que é importante para que ele fique bem. Então, o bem-estar acontece a partir da nossa decisão também. Aí. Interessante, né? E a partir daí, vamos lá. O que devemos fazer e o quanto devemos procurar manifestar um bom sorriso? Como construir um bom sorriso, doutora? Tá. Um sorriso bonito, ele tem métricas, né? A principal métrica que eu considero não é ser branco, não é ser largo, não é ser nada. É ser complemento da face da pessoa. Então, quando os meus pacientes chegam lá, que eu vou fazer o tratamento ortodôntico, eu vou fazer a avaliação da boca, eu vou fazer a medição dos dentes, as fotos da face e a partir da face daquela pessoa eu vou construir o tratamento. Porque eu não posso colocar no meu paciente um sorriso que combine com outra pessoa. A estética é intracorpo, dentro dela mesma. Então, a partir da largura, da distância dos olhos, da distância do nariz, da largura da boca, eu vou fazer a construção desse sorriso. Então, quando a gente vai lá e fala, eu gostaria de colocar dentes grandes iguais aos da atriz tal, igual ao do artista tal, aqueles dentes são para ele. Talvez não fique bonito em você. Então, o que precisa ser avaliado é um conceito de estética que combine com a sua face. Dentes, claro, brancos, claros, não branco pia, gente, não branco geladeira. Branco saudável, branco humano. Aquela cor muito branca, há pessoas que gostam. No meu ponto de vista, é uma realidade que não é real. É uma condição que não é da nossa beleza humana. Então, dentes claros dão um aspecto de juventude, de beleza, e dentes largos, sorriso largo, que preenche toda a boca, né? O tamanho da nossa boca, é um padrão de estética, de beleza. Dentes que aparecem quando a gente conversa, dentes que aparecem quando a gente sorri. Viu a criança, você falou, ela está com um aspecto envelhecido. É uma criança de 6 anos. Como uma criança de 6 anos tem um aspecto envelhecido? Porque ela não mostrava o dentinho, ela só estava mostrando embaixo, né? Então, a exposição dos dentes também rejuvenesce, que é um tratamento que eu faço no consultório, que eu chamo de harmonização ortodôntica. A partir do alargamento da arcada, o aumento da exposição dos dentes, então, os dentes precisam aparecer, isso rejuvenesce. Agora, é possível que se tenha esses dentes assim, ultra brancos, e aquilo seja natural? Não. É natural aquilo? Ultra brancos, não. E a conservação, pode ser uma conservação natural? Dos que são facetas? Sim. Lentes de porcelana? Que dentes são aqueles ultra brancos que a gente vê nas bocas de determinados famosos por aí que a gente conhece? Então, para mim a estética ela tem que ser natural, ela não pode ser invasiva. É o meu ponto de vista. Há pessoas que gostam, repito. Ela não pode chegar primeiro que você, né? Então, o sorriso precisa ser um complemento, né? Então, quando você põe muito branco, que pode ser resina, pode ser porcelana, né? Ele vai destoar da harmonia, ele vai destoar do natural. Então, ele se sobressai. Quem gosta que sobressaia vai escolher uma cor muito extremamente branca, uma cor e tamanhos muito a mais do que o padrão de uma boca. Então, às vezes, a pessoa é miudinha, uma mulher com rosto pequeno, um homem que tem uma largura de boca e coloca dentes muito grandes. Ao fazer isto também, corre-se o risco de estragar os dentes, de se danificar? Sim. Quando é necessário lixar os dentes naturais para receber essas facetas, essas capinhas, né? Que eu falo de uma forma mais simplificada para as pessoas entenderem. As facetas, elas são capas de porcelana ou de resina que são adicionadas na parte de fora dos nossos dentes, tá? Então, elas vão, para caber essa estrutura, o dente precisa ser diminuído, lixado. Algumas outras são apenas acréscimos, essas não lixam o dente. Então, dependendo da pessoa, do formato do dente, vai ser escolhido um tratamento ou outro. E pode-se ter outros problemas por causa disso? Sim, quando é necessário desgastar muito o dente, os dentes de baixo, os dentes de origem, vão ficar muito pequenininhos, como palitinhos assim. E a pessoa vai ter que conservar aquilo pro resto da vida, então? Se ela está numa viagem, se cai, se quebra, então ela não tem um dente de base. Então, precisa de um controle muito periódico, tá? E lembrando que essas capas, elas não são proteção. Não existe falar, eu vou colocar as proteções porque eu não vou ter nunca mais problema. Isso não é verdade. Ali na emenda,
vai ter corrosão também, e o mesmo ácido que a gente come, bebe nos alimentos e que estraga o nosso dente, também vai causar impacto nas resinas, nas porcelanas. Então, não existe uma blindagem. Eu já vi propagandas, assim, algumas pessoas falando que iam colocar, pessoas falando que iam colocar para proteger. Não funciona dessa forma, tá bom? Clareamentos. Sobre os clareamentos, quando eles são positivos e quando podem causar problemas e trazerem dores, trazerem incômodo? Eu sou totalmente favorável ao clareamento. Eu já fiz 2 vezes em mim, em 2 momentos, tipo 20 anos atrás e há uns 5 anos atrás. O que vai manter o nosso sorriso claro é a escovação, o controle da parte da ingesta de bebidas que pigmentam alimentos, tipo cúrcuma, né, açafrão, molho vermelho, o cigarro propriamente, os refrigerantes à base de cola, vinho, açaí, todas essas coisas pigmentam, mas são pigmentos externos, que vão ser passíveis de limpeza com o tratamento odontológico. O clareamento que a gente faz para clarear a estrutura dental, que eu disse que eu sou favorável, ele vai criar um clareamento, não branqueamento. Então, a palavra branqueamento, ela não é correta, porque não vai branquear, vai clarear. Parece a mesma coisa, mas a pessoa com dente extremamente escuro não vai ficar com dente branco, então não é branqueamento. Mas aquele dente extremamente escuro pode ficar mais claro. Então, funciona, sempre funciona. Tá? Então, nós temos o clareamento que é feito na clínica, que é fotoativado, né? Umas pessoas falam que funciona, outras que não, tal. Então, tem um blá, blá, blá sobre isso e tem o que é feito também em casa. É uns caseiros, não é? Por exemplo, eu estou aqui com alguns exemplos, caseiros à base de bicarbonato e limão. Pode dar errado? Não façam isso, por favor. Não façam clareamento com bicarbonato e limão. O limão, ele é corrosivo, ele vai causar tudo aquilo que nós falamos. Eu já vi também um com um índio, tem um índio aí na internet, ele pega um pouco de creme dental, uma pasta de creme dental, joga ali, aí ele joga carvão, ele joga banana, a gente tem até depois, pode estar mostrando as imagens, e um pouco de limão, mistura tudo aquilo ali, o carvão, a banana, o limão, tudo aquilo, e o creme dental, e aí ele passa, diz que em 5 minutos fica tudo branquinho. Não, o carvão a gente usa para churrasco, o bicarbonato para fazer bolo, a banana a gente come. E o creme dental a gente escova os dentes. Assim que funciona esse clareamento, tá? Não façam esses procedimentos. Eu recomendo o clareamento assistido pelo profissional. Tá? Quer seja feito em casa, tem que ser monitorado, não recomendo esses que são comprados na internet. Por quê? O nosso dente pode receber o clareamento, nem todas as pessoas podem fazer clareamento. Pessoas com desgastes acentuados, trincas dentais, que nem sempre são vistas a olho nu. Pessoas com retrações. Lá no consultório nós fazemos o escaneamento, o scanner mostra muito detalhadamente as trincas dos dentes. Às vezes a pessoa, não tem nenhum desgaste. Lá no scanner a gente vai ver trincas e o produto ele foi feito para aplicar no esmalte, no dente. Quando ele invade, né, camadas mais internas do dente, pode trazer uma grande sensibilidade. Então, precisa passar pelo profissional para fazer o clareamento. Ainda com todos os critérios, há pessoas que relatam sensibilidade no clareamento, mas eu super desrecomendo esse procedimento feito aleatoriamente, porque pode trazer um grande impacto negativo. Aproveitando o nosso tempo, 3 perguntas sobre o mesmo tema aqui. O clareamento só se deve fazer uma vez e dura para sempre. Segunda, depois do clareamento, o dente sempre volta à cor original com o tempo. Terceira, quem tem restauração ou lente de contato pode fazer clareamento? Clareamento não precisa ser feito só uma vez. Eu mesma citei que eu já fiz 2 vezes e daqui a um tempo vou fazer novamente, tanto quanto seja necessário. O dente nunca volta a ser a mesma cor, tá? Porque foi um clareamento na estrutura do dente. Tá? Claro, pessoal, que com o passar dos anos, o nosso dente vai ficando mais denso e ele escurece, independente de alimentação. E quando ele volta, ele não volta a mesma... A terceira pergunta... Quando ele passa, o dente volta à cor original? Não. O efeito do clareamento? Não, ele fica mais claro e ele nunca volta à cor original, vai ficando próximo. E sim, pode retocar, por exemplo, tem pessoas que pedem para retocar de 2 em 2 anos, a cada ano. Depende muito do protocolo de cada profissional. Mas eu super recomendo que se inicie já na fase mais jovem adulto, a partir de 17 anos. Eu estou com uma paciente que está esperando fazer, minha filha mais nova esperou fazer 17 anos para clarear,
por questão de segurança, porque os dentes são muito jovens, né? A câmara pulpar é muito ampla ainda. Isso está mudando, são protocolos que eu assumo no meu consultório e que, dependendo da pessoa, a gente faz alterações. 3 perguntas finais, vamos lá. Sorrir fortalece o sistema imunológico? Com certeza, a partir daquilo que nós falamos, né? Se você está se sentindo bem, o seu corpo todo vai reagir de uma forma positiva. Sorrir pode aumentar a expectativa de vida? Sim, por consequência do sistema imunológico. Pessoas felizes vivem mais. Atenção, os A carrancudos. tristeza já matou a muitos. Atenção, os carrancudos e os tristes, né? Sorrir tem o mesmo efeito no cérebro que comer chocolate? Eu não posso confirmar isso, mas o chocolate tem substâncias que aumentam a felicidade realmente por conta da produção de serotonina, alguns transmissores aí, mediadores químicos da felicidade, tá? Mas não dá para comer chocolate toda hora para ficar feliz, então é melhor ficar feliz e sorrir, independente do chocolate. As perguntas se esgotaram. Agora eu tenho 3 manchetes de jornais, só para a senhora comentar. Sim. Morango do amor, receita dá errado e mulher perde os dentes com doce da moda. É verdade isso? Sim, isso está sendo alvo de muita crítica e de brincadeira, né, no meio, nas mídias. O morango do amor, ele tem uma camada externa de caramelo muito dura. Muitas pessoas, ao morder, estão fraturando os dentes. Então, cuidado. Eu não recomendo o morango do amor. Outra manchete. Como o morango. Outra manchete. Joias dentárias. Eu quero saber o que é isso, tá? Entenda se a moda é um risco para a saúde bucal. Joias dentárias são acessórios colados nos dentes ou, às vezes, encaixadas, acessórios de ouro, diamante, brilhante, algumas pedras que são colocadas nos dentes com a finalidade de enfeitar, né? A estética que eu considero bonita para um sorriso são puramente os dentes lindos, limpos, claros, amplos, sem necessidade. Joia a gente pode colocar em outros lugares, mas é uma moda, é um momento que está acontecendo e quem gosta pode usar, desde que não desgaste os dentes. Outra manchete que eu vi, mas não faço a menor ideia do que é isso. Boca de Ozempic é real? Entenda possíveis efeitos da semaglutida na saúde oral. Então, esse medicamento utilizado para emagrecer, né? Ele tem grande impacto na produção de saliva. Então, nós falamos no começo do programa que quem tem baixa saliva pode ter muito mais cárie. Quem tem baixa salivação pode ter doenças bucais. A gengiva vai ficar inflamada. Há pessoas que ficam com sensação de ardência bucal. Tem até uma síndrome da ardência bucal. Então, a baixa da salivação causada não só por esse medicamento, alguns outros medicamentos para depressão, ansiedade, que são cialogogos, eles vão causar uma xerostomia. Xerostomia é a palavra científica para a baixa da produção de saliva. Então, muito cuidado, né? Quem está usando esse medicamento, faça acompanhamento odontológico, ingira muita água e busque também outras formas de diminuição de peso para que não tenha o corpo bonito e a boca doente em consequência. Doutora Luciana Franco, foi um prazer. Estão aparecendo agora ali as redes sociais da senhora. O pessoal entrar, ver todo o seu trabalho, os registros que a senhora faz, de tudo que está fazendo ali, produzindo. Foi um prazer, muito obrigado. Muito obrigada, agradeço muito a oportunidade de trazer um pouquinho de esclarecimento. Com certeza, muitas coisas que nós falamos as pessoas já sabem, mas algumas não sabem. Então, busquem na simplicidade, no cuidado diário, a saúde da sua boca e, por consequência, de todo o seu corpo. Muito obrigada. Minha gratidão, doutora Luciana, e a você também que esteve conosco até agora aqui no Além da Notícia. Tenho certeza que foi bom, que foi importante, que foi instrutivo e que vai mudar certamente a sua atitude. Imagino. Que Deus abençoe. Grande abraço a todos, boa noite. Até a próxima semana aqui no novo Além da Notícia.